Graças a Deus. Dia gostoso, agradável. Você que normalmente a gente deixa o ar ligado porque sentimos calor, né? Então, quando vai abaixando a temperatura, o que a gente faz? Continua deixando o ar ligado. Então, se você tem um pouco mais de frio e tal, traz uma blusinha, uma meinha, coloca uma meinha. Graças a Deus, queridos, porque nós estamos vivenciando um momento importante e muito sério da nossa existência. Eu estava recebendo uma ministração através de uma leitura nesta semana e o homem de Deus que ministrava, pelo que ele escreveu, ele falava sobre o valor de uma alma, mostrando-nos que nós não temos como aquilatar, como avaliar a preciosidade de uma alma, visto que esta alma tem uma eternidade a ser vivida. A Bíblia é muito clara sobre isso, mostra que todos nós viveremos eternamente. Por isso Deus nos diz que nós não podemos de maneira nenhuma negligenciarmos ou desprezarmos uma alma, porque ela em si, somente ela, vale mais, disse Jesus, do que o mundo todo. Por isso é muito importante e extremamente valioso quando Jesus orienta-nos que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, visto que tanto o próximo como eu têm o mesmo valor de um peso eterno. Então, temos que ter paciência, longanimidade, não julgar precipitadamente e termos uma vida que busca sempre o amor. O amor está à frente da abnegação, do esforço. O amor é o que realmente resolve as coisas. Vamos nos amar. Deus me deu uma palavra nesta noite. Antes, porém, abaixe a sua cabeça, feche os teus olhos e eu lhe convido, quando está agora com o seu coração não disperso, mas imerso na vontade de receber algo de Deus, confira isso, vê se o teu coração deseja. Se não, coloque esse desejo, deposite esse desejo no teu coração, de receber uma palavra que venha genuinamente da parte do Espírito de Deus. Fale com Deus. Pai querido, não há uma maneira mais genuína, mais eficaz, mais verídica do que quando apresentamos a Tua palavra e nela debruçamos o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, porque aí o que está escrito, gravado está e não se pode mudar. A palavra do Senhor é mais alta e mais fidedigna do que a lei de qualquer país. Ó Senhor, é uma lei que não pode ser mudada, é uma palavra que não pode ser alterada, nem retirada, nem acrescentada. E sabemos que a nossa alma, a eternidade do nosso ser, está interligada à eternidade que procede do Teu Espírito na Tua palavra. Nós estamos hoje para receber uma palavra do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu abro o meu coração, eu abro o meu ser e tenho uma caminhada, Senhor Jesus, como Jacó, e tenho andado contigo, Jesus. E eu quero nesta noite apresentar
aquilo que tu tens colocado no meu coração com veracidade, com fidelidade, com humildade e gloriando-me no Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno que nós possamos de fato nos gloriarmos, porque o Senhor é um Deus santo, que usa de misericórdia e faz misericórdia, justiça, juízo na terra, porque destas coisas o Senhor se agrada. Toma cada vida nas tuas mãos, protege-nos. Nós trazemos agora uma ação sobrenatural do teu Espírito, pedimos a interferência dos teus anjos, para que possamos ministrar com liberdade, com alegria, com ousadia e com plena veracidade, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Capítulo 27. Capítulo 27. Verso 9. Diz aqui o texto: havendo decorrido muito tempo e tendo-se tornado perigosa a navegação, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertia, dizendo-lhes: senhores, eu vejo que a viagem vai ser de avaria e muita perda, não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que as coisas que Paulo dizia. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto, ao dono do navio e as coisas que Paulo dizia. Verso 14. Mas não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Aquilão. Verso 20. Não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, sendo nós ainda batidos por grande tempestade, fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. E havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, deveríeis ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e perda. E agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não perecerá vida, alma nenhuma dentre vós, mas somente o navio. Por quê? Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, dizendo: não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu creio em Deus que há de suceder como me foi dito. Olha lá para o verso 44, no 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, estorvou-lhes este intento, e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, e que os demais se salvassem, uns com tábuas, outros com quaisquer destroços do navio. Assim chegaram todos
a terra sãos. Amém. Amém. Este é um fato histórico. E aqui há, na verdade, uma ação sobrenatural sobre um homem de Deus, chamado Paulo. Esse nome, Paulo, foi lhe dado por Deus. Antes ele se chamava Saulo, e posteriormente, servindo ao Senhor, Deus lhe deu o nome de Paulo, pequeno. Não sabemos se a estatura dele era pequena, mas Deus o vê como pequeno. E esse homem, na verdade, ele foi totalmente mudado após o encontro com Jesus. Ele foi transformado em um outro homem, e ele passou a ter um entendimento, uma vivência em Deus, que lhe proporcionou ouvir de Deus um chamado. Então, na sua carreira, quando pensava que servia a Deus, ele não estava servindo a Deus. Quando ele achava que estava corretamente andando, ele estava andando ao contrário. Uma vez eu ouvi uma ministração de um pastor, e Deus lhe deu uma revelação, e ele disse aqui é uma pessoa que costuma andar para trás, andando para trás. Eu achei até uma coisa estranha aquela revelação. Ele falou: vem essa pessoa à frente. E de fato veio uma pessoa à frente, e disse que essa pessoa tinha o costume de andar para trás, e andava-se para trás, e também a vida dele andava para trás. E era algo que acontecia na sua vida frequentemente. Paulo passou, a partir do momento que ele teve uma experiência com Jesus, a andar para frente. A questão da nossa vida com Deus e sem Deus gira em torno desses dois procedimentos, dessas duas atitudes: ou andar para trás ou andar para frente. Aqui, queridos, nós, observando este texto, eu li alguns versículos salteados, eles apenas mostram um episódio que aconteceu, mas eu quero situar este episódio na história, e quero mostrar para você o que aconteceu de fato na vida deste homem, que por muitas vezes foi acometido de contrariedade, de dificuldades, de perseguições, de naufrágios. Muitas vezes ele foi chicoteado, muitas vezes ameaçado de morte, muitas vezes traído. Mas aqui, bem aqui, neste exato momento, depois de ter passado por tantas circunstâncias adversas, ele está vivendo um momento áureo da sua vida. Ele está percebendo isso. Embora tudo que esteja acontecendo ao seu derredor parece que está desmoronando. Se nós olharmos só para o fato histórico deste momento, sem sabermos das palavras e das intenções do Espírito que estão por trás disto, e sem conhecermos o futuro que haveria de acontecer, nós chegaremos à conclusão que este homem aqui é um homem fracassado, é um homem derrotado, é um homem que está limitado, é um homem que está perdido nas suas ideias, nos seus pensamentos. É uma pessoa como um louco, andando por este mundo, falando e pregando, e parece que as coisas não estão funcionando. Queridos, este homem chamado Paulo deve ter aqui em torno de 60 e poucos anos, talvez 64, 65 anos. E o que aconteceu com ele? Aconteceu na sua trajetória grandes tropeços. De repente, ele decidiu. Nós vamos ver
quando estudamos o livro de Atos, que Jesus falou com ele. Mas Jesus falou com ele, e aquilo estava só na sua interioridade, só ele ouvira aquela direção de Jesus, dizendo que ele deveria ir a Roma. Querido, Jesus havia morrido há mais ou menos 20 e poucos anos, 30 anos, no máximo. E a capital do mundo era Roma. Paulo havia feito 2 viagens missionárias, andando por quase todas as cidades importantes do mundo de então, e pregando em praças, e pregando em sinagogas, e ali se convertia 2, 3, se convertia 4, 5, se convertia 6, 7, pequenos grupos foram se formando. E agora Deus lhe dá uma orientação que ele deveria ir até Roma. E ele toma uma decisão, queridos, uma decisão que contrariou o entendimento de todos os que estavam próximos. Ele diz: eu vou a Jerusalém. E as pessoas diziam: você não pode ir a Jerusalém. Os discípulos disseram: não suba a Jerusalém. Um evangelista chamado Filipe tinha 4 filhas profetisas. As 4 filhas profetisas profetizaram a ele, dizendo que se ele fosse a Jerusalém, ele seria preso. Um profeta chamado Ágabo pegou o cinto de Paulo, amarrou o cinto e disse: olha, isso vai acontecer, você vai ser preso se você for a Jerusalém. E Paulo disse uma palavra muito interessante. Paulo falou assim: olha, não é surpresa isso. O que vocês estão falando não me surpreende. De cidade em cidade, o Espírito Santo sempre me diz que me esperam cadeias e tribulações. E ele continua indo. Quando ele chega em Jerusalém, ele entra no templo e começa a discursar, e começa a pregar, e de repente um tumulto muito grande, começa a haver uma confusão tão grande e a multidão toma Paulo e quer matá-lo. Os judeus querem matá-lo ali, quando estão para matar. Um centurião romano vem, pega Paulo e leva preso, e os judeus fazem uma conspiração toda para matá-lo, fazem emboscada. Então é criada toda uma situação em volta dele, mas ele é levado à noite e sai de Jerusalém, vai para Cesareia com uma escolta muito grande de soldados. Você percebe que a vida dele vai criando por um fio, assim, cada hora por um fio. E ele vai para Cesareia e lá ele é julgado por Félix, participa daquele tribunal. Depois ele participa de outro tribunal com Festo. E ali ele prega o Evangelho, ele prega a palavra, e diz que é inocente, que eles estão querendo matá-lo simplesmente porque ele está pregando que Jesus ressuscitou. E eles querem então julgá-lo, e ele fala: não, vocês não podem me julgar, vocês não podem me condenar, porque eu sou um cidadão romano. Ele era cidadão romano mesmo, nasceu em Tarso, na Sicília, na região que quem onde nascesse ali era cidadão romano, mas judeu de sangue, de nascimento. E ali ele fica, e um outro rei o ouve, chamado Agripa. E Agripa, quando ouve Paulo, ele ouve e fica tão impressionado com as palavras daquele homem, que diz: por pouco você não me persuade. Paulo fala: que bom que fiz por muito. Um homem, esse rei Agripa, teve o privilégio de ouvir Paulo, o grande homem de Deus, pregar o Evangelho. Olha a misericórdia de Deus, foi um rei terrível, mas Deus é um Deus misericordioso, Deus bondoso, que queria na verdade salvar aquela alma. E Paulo então prega ali o Evangelho, e esse homem rejeita.
Então eu estou entrando aqui no texto porque, na verdade, ele está sendo levado, preso para Roma. Queridos, esse homem, ele vai chegar em Roma, vai passar em torno de 3 anos em Roma, e dali vai ser quebrado uma ação demoníaca no mundo todo, e o Evangelho vai se tornar uma força tão grande que em 300 anos o próprio imperador romano finge que se converte para politicamente ter uma vantagem em torno do Evangelho. Mas a questão aqui, queridos, é nós observarmos que esse homem querido de Deus, fiel a Deus, amante de Deus, embora parecesse numa fase da sua vida que tudo estava errado, que todos o abandonavam, mesmo em Roma, quando estava em Roma, ele antes de morrer, porque ele morreu em Roma, ele foi martirizado, ele conta que ele foi abandonado por todos, ele ficou sozinho. Meu querido, mas aqui ele está no meio de uma situação. Eu quero aprender com Paulo, com o Espírito de Deus nesta noite, como que a gente faz para que na hora da tempestade, na hora da negridão, na hora da escuridão, a gente possa de fato lembrar e dar crédito naquilo que Deus nos disse no momento da luz, no momento da alegria, porque vivemos essas alternâncias de fases, como o tempo. Ontem mesmo deu uma grande tempestade, não sei se foi só na minha região, mas deu aquele estouro, e acabou a luz. Mas quando acaba a luz eu fico muito preocupado, a do calor, né? Aí eu fui lá para a área, estava chovendo um pouquinho, eu fiquei ali na rede da área, e daí aquela chuvinha, eu me molhando, mas eu falei, não gosto de ficar aqui molhando, eu vou para a cama mais. Aí abri a janela do meu quarto assim, eu e minha esposa dormindo, e a minha mulher falou, pelo amor de Deus, essa chuva aqui, né? E está pingando. Eu falei, tem paciência comigo, meu amor. Tenha paciência comigo. Se ela falasse assim, você escolhe entre a janela ou eu, acho que eu escolheria. Mas aquele calor, tudo pretinho, negrinho, tudo fechadinho. Daqui a pouco, umas horas depois, veio a luz. Como que a coisa tremeu? Era o momento da escuridão, da tempestade. É algo realmente difícil, principalmente quando nós aplicamos isso na nossa vida pessoal. É aquele momento que a gente está vivendo, que a gente não sabe nem de onde veio, nem para onde vai, não tem direção, não tem luz, não tem aonde olhar, e aquelas negras nuvens estão sobre nós. Então Paulo está vivendo isso no mar, no alto mar, numa navegação preso. Note, um homem de Deus, deste quilate preso, com mais ou menos 100 criminosos. Um homem que só fez o bem, que entregou toda a sua vida ao Evangelho. Ele não está sendo castigado porque ele fez algo mal, não é consequência das suas atitudes, mas ali ele está vivenciando uma situação realmente difícil, e naquele navio, e ele está percebendo que as coisas estão complexas. Queridos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando está em comunhão com Deus, tem uma facilidade enorme, e para isso ele adquiriu uma bagagem no tempo e com a vivência com a palavra, de quando vem essa situação adversa, esta nuvem negra sobre a sua vida, ele tem, como diz Jesus, aquela condição de ter um óleo reservado. Isso é muito importante. Agora, na hora que nós estamos com os olhos abertos, ou que o vento está batendo
não contrariamente, a gente tem que aprender a ir enchendo a nossa vida com óleo, porque vai ter um momento que você vai ter que acender, você vai ter que ter uma visão daquilo que realmente está acontecendo. E Paulo, ele está tendo uma visão aqui. O dono do navio tem uma visão, aquele que está encarcerando, o centurião, por nome Júlio, tem uma visão, o piloto do navio tem uma visão, e Paulo tem outra visão. Todos os outros têm a seguinte visão: nós temos que continuar navegando. Paulo diz: não façam isso, é hora de parar. Não, eu vejo, ele está dizendo, ele não está tendo uma visão espiritual, assim, de ver alguma coisa, ele está tendo uma percepção espiritual, que é uma maneira comum de Deus falar conosco. Ele está percebendo no espírito que eles estão correndo um grande perigo, e ele diz: olha, eu vejo, se vocês fizerem isso, vai acontecer uma tragédia, e muitas vidas vão perecer. Queridos, é muito sério isso, e eu quero dizer uma coisa muito importante. Na hora da escuridão, é hora de parar e de ter uma decisão. Para ter uma decisão, precisa ter uma clareza muito grande do Espírito de Deus, porque a hora que levanta a adversidade é a hora que há atrás disso uma ação para nos destruir, mas também há atrás disso uma ação sobrenatural de Deus para nos libertar, para fazer algo extraordinário na nossa vida. Essas duas frentes nos bloqueiam, e a gente fica numa situação de que precisa tomar uma decisão. De fato, precisamos tomar uma decisão. Os homens têm uma orientação, uma palavra de Deus aqui é necessária, e aqui eu li 2 vezes versículo dizendo que o centurião, que de fato daria a última palavra, dava mais crédito ao piloto, ao dono do navio, do que as coisas que Paulo dizia. E de repente aqui levanta-se um furacão. O tempo, a tempestade estava ali, mas agora levanta um tufão de vento. E este tufão de vento, que tem o nome de Euro-Aquilão, ele vem, e eles já estão numa situação terrível, e bate no navio, e aí a coisa entorna de tal jeito, e eles são jogados de um lado para o outro, chicoteados ali, e o navio vai, e eles passam 3 dias sendo jogados, violentamente açoitados pela tempestade, e eles têm que jogar a carga do navio para fora para ver se ajuda. E diz o texto aqui no verso 20: fugiu-nos ao final toda a esperança de sermos salvos. Queridos, isso é um ponto bem distante até do momento da tempestade. É aquele momento que fecha tudo. Naquele momento não há nenhuma esperança. A Bíblia diz: fugiu-nos toda a esperança. É um ponto muito delicado, muito delicado. Queridos, agora, o que a gente pode aprender? O que a gente pode saber? Como nós podemos ver Paulo aqui nesta situação como um homem maduro espiritualmente, um homem cheio do Espírito Santo, um homem consciente do seu papel, da sua importância, um homem com a visão aberta, um homem de Deus, diante dessa situação tão adversa, que talvez nenhum de nós já viveu, talvez ninguém viveu uma situação tão complexa como essa, mas
Provavelmente muitos estão vivendo situações até parecidas como esta. Paulo, então, neste momento, porque aqui que está a Maria da Fé, ele faz 3 declarações. E são 3 declarações positivas, queridos. E são uma bênção para mim. E aqui está intrínseco, principalmente o princípio da responsabilidade de ser servo de Deus. Eu tremo sobre isso. Quem é que serve a Deus? Levante sua mão e diga amém, Jesus. Queridos, nós temos uma grande responsabilidade. Significa voltar. Voltar ao começo. Voltar. Expon significa patrocinador. Você está patrocinando uma causa. Você está envolvido numa causa e você está colaborando com esta causa. Realidade, responsabilidade, habilidade significa aquilo que Deus deu para você, a tua habilidade. Então nós temos uma responsabilidade com Deus. A partir do momento que nós o confessamos e que nós dizemos que nós pertencemos a Ele, nós temos uma responsabilidade lá como marido, como mulher, como filhos, como homens, uma responsabilidade tremenda que Deus nos deu. Então eu tenho que voltar lá ao começo, eu tenho que entender que eu sou participante e eu tenho que entender que eu tenho habilidade. E esta é a hora que nós temos que aprender a como agir neste momento tão delicado que Paulo viveu. Ele faz 3 observações aqui, 3 confissões, 3 declarações. Vamos estar no verso 23, ele diz: porque esta noite me apareceu um anjo do Deus de quem eu sou. Ele está dizendo, neste momento, ele não tem medo de confessar isso. Ele não tem medo de dizer, eu sou crente. Ele está dizendo, eu pertenço a Deus. Fala comigo, eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. Querido, saber isso é uma coisa boa, eu entender isso é uma coisa boa, mas eu estar no epicentro de uma tempestade, um tufão terrível, jogando de um lado para o outro, me açoitando, e eu não esquecer disso. Eu pertenço a Deus. Ele diz, olha, o anjo de Deus de quem eu sou, eu pertenço a Deus. Isto precisa penetrar profundamente na nossa interioridade, também com a consciência do nosso valor. Eu pertenço a Deus. Eu não pertenço a mim mesmo, eu não pertenço aos outros, eu não pertenço às circunstâncias, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Que confissão maravilhosa! Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Deus, Ele é meu. A outra confissão aqui, que é extraordinária, está no verso 23 também, quando ele disse, eu a quem sirvo, eu sirvo a Deus. Ele não está dizendo, eu estou procurando servir a Deus, ele está dizendo, eu estou no centro da vontade de Deus. E quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu também estou no epicentro de uma tempestade, mas o centro da vontade de Deus é muito mais forte, muito mais seguro do que a tempestade que nos circula. Que servir a Deus é estar à disposição de Deus. Eu lhe pergunto, há esta convicção no seu coração? Isso faz parte de um pensamento, de um entendimento que aflora quando é de fato verdade. A quem estamos servindo? Entenda isso. Eu e você estamos
estamos servindo a Deus. O meu Senhor é Deus. Você está mexendo comigo? Eu estou no epicentro da vontade de Deus, eu estou servindo a Deus, eu não estou fora da vontade de Deus, eu sirvo a Deus. Isso é o entendimento que tem que penetrar na nossa interioridade. Mas a outra confissão que ele faz aqui nesse momento, no verso 25 ele diz: Senhores, tens bom ânimo, pois creio em Deus. Eu creio que vai suceder comigo exatamente o que Deus fala. Aleluia. E olha o que Deus falou com ele, queridos. Deus falou: eu te dei todos os que navegam contigo. Diz aqui o texto, Deus falou: eu te dei todas as almas que navegam contigo. Que privilégio. Que privilégio nós estarmos no centro da vontade de Deus. Se você se sente no centro da vontade de Deus, permaneça confessando isso. Se você se sente um pouco afastado, esta é uma boa oportunidade na noite de reconciliar-se com esta vontade perfeita de Deus. Eu não estou falando da minha vontade, não estou falando da vontade da minha mulher, da vontade dos meus filhos, eu não estou falando da vontade de homem algum. Estou falando em termos de vontade de Deus. Porque quem está no centro da vontade de Deus, ele está guarnecido de tal forma que poderão vir as enchentes, os trovões, as tempestades, poderão vir as dificuldades maiores que se possam prover. Mas Deus guarda, Deus sustenta. Queridos, este homem, ele chegou a Roma. E quando ele chegou a Roma, ele escreve uma carta dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça está guardada para mim, ao qual o Senhor Jesus me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam ao Senhor Jesus. Queridos, é maravilhoso nós podemos perceber que estamos debaixo de uma proteção e que podemos, na hora da dificuldade, dizer: eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu sirvo a Deus, eu confio em Deus. Vamos ficar em pé. Estou me lembrando de um corinho antigo. Diz assim: eu já andei por caminhos difíceis, caminhei por estradas de dor, eu vivia no mundo enganado. Eu sei que todos nós temos uma história a contar. Estamos assustados por vezes, mas conforme a gente vai caminhando com Jesus, e a nossa expectativa está somente nele. Não tenha expectativa em homem algum. Coloque o teu coração no Senhor. Ele te dará o livramento da vida. Feche os teus olhos. Porque Deus disse a Paulo: eu te dei essas almas. Porque Paulo, navegando,
teria que estar ali. Porque se ele não estivesse ali, aconteceria tudo isso. E todas aquelas almas se perderiam. Mas ele tem responsabilidade. Ser homem de Deus. E estando ele ali, Deus o colocou ali. Nós estamos, queridos irmãos, ligados uns com os outros. Porque quando a adversidade visitar, aquele que é de Deus vai se manifestar. Quando você se manifestar, Deus te usará grandemente. Nós temos uma missão nesta cidade, e eu sei que temos um papel também, como cada igreja tem. Mas eu quero cumprir cabalmente a nossa missão neste lugar. Você é muito valioso, meu querido. Deus te ama profundamente. Mas não ama só você, Ele ama o teu próximo. Eu estou chamando nesta noite a responsabilidade. Estou chamando a tua habilidade. Em nome de Jesus, eu estou chamando o teu patrocínio. Eu estou te chamando a voltar às tuas raízes, ao teu lugar, que é o centro da vontade de Deus. Há uma palavra de Deus sobre a tua cabeça, sobre o teu coração nesta noite. Espírito de Deus, que a tua unção, Espírito de Deus, que a tua graça agora esteja movendo-se no nosso meio. Coloque a mão sobre o seu coração. O poder do Espírito de Deus está aqui nesta noite. Eu faço mover agora, pela graça de Deus, pela autorização do Todo-Poderoso, a sua misericórdia, para te dar livramento, para te dar livramento, para te dar livramento. Quem precisa de livramento, levanta a sua mão direita. Não sou eu que dou o livramento, é o meu Jesus que dá o livramento. Quem se sente no meio de um tufão, esteja com a mão levantada, porque Deus te dará o livramento. Porque você está dizendo nesta noite, eu estou dizendo nesta noite, que você pertence a Deus, que você serve a Deus, que você confia no Senhor. Em nome de Jesus, receba nesta noite a tua verdadeira vitória. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas.